Glória a Deus. Irmãos, temos caminhado juntos pela segunda carta do apóstolo Pedro. E eu coloquei o título dessa série de mensagens expositivas como Firmeza na Verdade. Esse é o terceiro sermão dessa série. Os dois outros sermões já estão no canal lá da igreja no YouTube, Igreja Batista em Vila Jaguari. E mais uma vez a palavra de Deus nos chama a fortalecer a fé por meio das lembranças das verdades eternas, irmãos. Pedro escreve essa carta já no final da sua vida, consciente de que a vida dele estava se findando. Pedro sabia, irmãos, que a igreja enfrentaria e estava enfrentando falsos ensinos, muitas tentações e, de fato, aqueles falsos mestres estavam provando aquela igreja para que ela, de fato, abandonasse o caminho da verdade. Então, ele não cansa de repetir que os crentes, o que os crentes já sabem. O que os crentes já sabem, irmãos? Que a fé, ela precisa ser constantemente lembrada. A maturidade cristã, irmãos, ela não vem apenas de um novo aprendizado, mas de firmeza nas verdades que já recebemos. Pedro demonstra aqui o coração do verdadeiro pastor, de uma pessoa que estava ensinando de fato a verdade à igreja. Ele não quer apenas transmitir informação, mas ele quer garantir que aqueles irmãos permaneçam naquilo que estava sendo ensinado até o fim. Então Pedro começa a lembrar a igreja, a recordar não só aquilo que Deus fez, mas aquilo que Deus tinha prometido à igreja. Então eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler apenas alguns versos, 4 versos apenas. Esse pequeno trecho que nós vamos ler é um chamado à perseverança, um chamado à vigilância. Pedro não quer uma igreja esquecida, mas ele quer uma igreja que viva memórias daquilo que ela aprendeu no decorrer da sua vida. O texto diz assim, irmãos, e o título desse sermão hoje é Lembranças que Fortalecem a Fé. Vamos ler a partir do 12. O texto fala assim: portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam, e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que eu, enquanto viver, continue a lembrá-los, pois o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois da minha partida. O primeiro ponto aqui, irmãos, é que Pedro é um homem transformado pela graça. Pedro passou de um simples pescador impulsivo a um pastor fiel, comprometido com a verdade do Evangelho. Quando Pedro escreve essa segunda carta, irmãos, ele já estava vivendo os seus últimos dias. Pedro estava preso em Roma e estava ciente, como nós acabamos de ler, que a sua partida estava próxima. Mesmo assim, a maior preocupação não era com ele, não era com a saúde dele, não era com como ele ia viver o restante da sua vida, mas ele estava preocupado com a saúde espiritual da igreja, com a saúde espiritual dos crentes. Como eles que viveriam ainda alguns dias de sua vida, ou anos, ou meses talvez, porque eles estavam sendo perseguidos pelo império, viveriam solidificados na verdade que é a palavra. Então, irmãos, essa carta foi escrita para cristãos que enfrentavam tempos difíceis. E quais tempos difíceis são esses? Haviam falsos mestres da igreja que estavam distorcendo a verdade e espalhando muitos enganos. O olhar, irmãos, se nós olharmos para aquela igreja, muitos estavam confusos. E
de fato eles precisavam ser lembrados do que já haviam aprendido. Já viu quando você está vivendo algum momento da sua vida e está difícil, e você lembra que você já passou algo similar na sua vida e que Deus te resgatou de algum problema, só que você já passou por tantas coisas que você já tinha esquecido. Aí você lembra, realmente, eu passei por isso. Ou realmente Deus já fez algo muito maior do que o problema que eu estou passando hoje. Então, irmãos, Pedro escreve para fortalecer a fé daqueles irmãos. Pedro escreve para guiar aqueles irmãos à firmeza da palavra. E ele começa falando sobre crescimento espiritual. Sobre tudo isso que eu sempre falo nos outros estudos, que a fé verdadeira, ela produz frutos. Não é fruto de religiosidade, são frutos de fé. Pedro explica que quem conhece a Cristo, de fato, deve acrescentar virtude, conhecimento, domínio próprio e principalmente amor. Em seguida, Pedro mostra que a maturidade ela não é automática. Ela é resultado de um esforço constante. Eu disse isso na semana passada. A maturidade de um cristão, ela não vem junto com a sua carteirinha de membro da igreja. Ela vem de longos aprendizados. Porque é possível muitos de nós passarmos por problemas e não amadurecermos com os nossos problemas. Vivermos dias difíceis e não aprendermos com os problemas que passamos. O tom da palavra que Pedro usa aqui nessa carta é um tom de amor pastoral, mas é um tom de urgência. Pedro sabe que ele vai partir, mas ele quer deixar na igreja um legado de firmeza espiritual. E quando eu olho para essa carta, eu peço isso a Deus também. Aonde é que eu passo? Qual é o legado que eu quero deixar para os irmãos que conviveram comigo? É o legado de firmeza espiritual. Não é a construção de um templo, não é somente a quantidade de pessoas que frequentam a igreja, mas é um legado de firmeza espiritual. Então as últimas palavras de Pedro não são de medo, mas são palavras de cuidado, irmãos, e encorajamento. Pedro deseja que a igreja continue se lembrando da verdade, mesmo depois da sua morte. Mas nesse texto que nós vamos estudar agora, Pedro nos mostra, irmãos, que lembrar é essencial para permanecer firme. Precisamos lembrar mais das coisas. Precisamos mais trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A memória, irmãos, espiritual é um antídoto contra o esquecimento da nossa, muitas vezes, de fé que temos. Tem crente que esquece a sua fé. É sobre isso que nós vamos falar nesses versículos próximos, e vamos estudar a importância das lembranças que sustentam a nossa caminhada. Pontos que mostram como nós vamos lembrar a nossa fé. E o primeiro ponto é a necessidade de ser lembrado da verdade, irmãos. A necessidade de ser lembrado da verdade. Pedro começa o versículo 12 dizendo o seguinte: portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam, e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Pedro aqui reconhece que aqueles irmãos já conheciam a verdade. Eles estavam firmes nela. Pedro aqui não estava trazendo um novo evangelho. Pedro aqui não estava ensinando um conceito novo para a igreja. Mas Pedro entende que conhecer não é o mesmo que lembrar. Por isso ele sente a necessidade de relembrar aquilo, irmãos, que já foi ensinado, para que a nossa fé não se enfraqueça com o tempo. É possível, irmãos, muitos de nós esquecermos daquilo que foi aprendido no decorrer da nossa vida.
nossa mente é fraca. Nós esquecemos. A expressão que ele usa, sempre lhes lembrarei, revela que o coração pastoral dele estava de fato ali para a sua igreja. Pedro podia estar falando sobre qualquer coisa, irmãos. Ele estava no fim da vida dele. Pedro aqui não está preocupado em trazer algo novo, mas ele está a fim de reafirmar para aquela igreja o que é eterno, o que é imutável. E aí eu vou dizer algo para você que pode ser chocante. O cristão não precisa de novidade, irmãos. O cristão precisa de constância na verdade. Tem muita gente hoje querendo trazer coisas novas para a igreja. Coisas novas, mas o fato é que a palavra de Deus ela é sempre nova. A fé é fortalecida não apenas quando você aprende, mas quando você lembra daquilo que você já sabe. É possível eu pregar o sermão hoje aqui e na quarta-feira que vem você já tenha esquecido, irmão. E eu pregar o mesmo sermão e ele continuar sendo atual para a sua vida. E é interessante perceber que Pedro escreve, irmãos, a pessoas firmes na verdade, que é assim que ele denomina a igreja. O que isso quer dizer para a gente? Que mesmo o crente sendo maduro, ele precisa ser lembrado continuamente o Evangelho. Sabe que você consegue entender isso? O inimigo, ele trabalha para nos fazer esquecer as promessas e os mandamentos de Deus. A repetição da verdade é uma forma de proteção espiritual para a igreja, para o povo de Deus. É por isso que temos as nossas confissões de fé. É por isso que existem os catecismos. É por isso que existe a declaração doutrinária das igrejas. Para que possamos olhar aquilo, olhar e saber quem nós somos. Por que nós somos dessa igreja? O esquecimento, irmãos, é uma fraqueza humana. É uma fraqueza humana. Mas esse esquecimento pode afastar você do centro da fé em Cristo. Quantas vezes você sabe o que é certo, mas você deixa de praticar aquilo que é certo porque você esqueceu? Pedro sabe disso e insiste. Lembrar é permanecer. Amém? Repete comigo. Lembrar é permanecer. A lembrança constante da verdade nos impede de cair nas armadilhas do engano. Por que existe tanta igreja batista maluca? Eu não vou dizer de outras igrejas, vamos falar da nossa denominação. Por que existe tanta igreja batista maluca por aí? Porque ela esqueceu do que é de fato. Ela esqueceu os símbolos da nossa fé, esqueceu da nossa declaração, esqueceu que a Bíblia é o centro daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente vive. E aí a gente coloca qualquer outra coisa no lugar da Bíblia. Irmão, pode ser a coisa mais boa possível, mas aqui é o lugar de estudar a palavra de Deus. Posso falar de medicina aqui. Medicina é bom? É bom. Mas aqui é o local de falar de medicina? Não é. Eu posso fazer aqui uma aula de educação física toda quarta-feira. Olha, eu nem sou professor de educação física, mas posso trazer um profissional aqui. Educação física é bom, não é? Mas esse é o local disso? A gente pode fazer um fórum sobre isso, um outro dia. Agora, o que a gente não pode fazer é substituir aquilo que nós estamos aqui para fazer por outras coisas, que é o que está acontecendo. Que é o que tem acontecido. E às vezes são coisas legítimas, entre aspas. Mas quando você tira a palavra de Deus da igreja e coloca qualquer outra coisa que é legítima, ela passa, o que você colocou passa a não ser mais legítimo. Pedro aqui está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com a igreja. E eu digo mais, irmãos.
Sua firmeza espiritual depende da memória espiritual que você carrega. Quando você lembra daquilo que Cristo fez, a sua fé se renova. Já viu quando você vai reclamar de alguma coisa? Quando você vai reclamar quando você está reclamando de alguma coisa, você já esqueceu o tanto que Cristo fez com você. Aí você vai lá e relembra. Aí você, em vez de reclamar, você faz o quê? Agradece. Agradece. Quando você traz à mente as promessas de Deus, a sua esperança é fortalecida. É por isso que Pedro nos ensina que a fé precisa ser continuamente lembrada, reforçada e reafirmada. Sabe por quê? Porque a verdade ela nunca envelhece. A verdade vai ser sempre a verdade. Amém? Vocês concordam com isso? A verdade ela não muda. Por isso que o nosso Deus é imutável, porque Ele é a verdade. Mas no segundo ponto, nós vemos o zelo pastoral de Pedro em confirmar os crentes da fé. Pedro vai seguir dizendo no versículo 13: e é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Aqui Pedro está demonstrando, irmão, zelo pastoral, urgência. Pedro entende que cada momento da sua vida deve ser usado para fortalecer a fé dos irmãos. A preocupação aqui não é com ele, a preocupação é com o rebanho que Deus lhe confiou. O termo aqui, enquanto eu viver, mostra que Pedro tem consciência da sua mortalidade e tem consciência do seu propósito. Pedro aqui ele olha, ele sabe que o seu tempo é curto, mas ele precisa aproveitar o mínimo de tempo que possível que ele tem para edificar cada crente. Irmãos, como é triste ver pessoas que chegam no fim da sua vida cristã e não sente mais amor pelo povo de Deus, não sente mais amor pela igreja, trata a noiva de Cristo como se fosse qualquer outra coisa. Mas o texto diz que o verdadeiro pastor ele usa cada dia como uma oportunidade. Mais uma vez eu repito, Pedro aqui estava preso, sabendo que estava próximo à sua partida, e Pedro se preocupa com a igreja. Mas no versículo 14 ele acrescenta: pois o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Pedro aqui fala que uma serenidade sobre a sua morte. Por isso que a revelação do Espírito Santo, se fosse eu, acho que já ia estar aqui me tremendo de medo, sabendo que ia morrer. Mas Pedro entende que seu ministério estava terminando. O ministério de Pedro estava terminando, mas a obra de Deus estava o quê, irmãos? Continua. A obra ela continua. Pedro estava consciente da sua partida, mas aquilo ali não estava paralisando ele. Pelo contrário, Pedro estava sendo impulsionado a servir ainda com mais dedicação, porque ele sabe que aquilo que estava ensinando renderia mais frutos para a igreja, mais pessoas seriam alimentadas, mais pessoas seriam salvas por causa da palavra que ele estava pregando. E às vezes a gente se preocupa com a nossa vida, não é? Estou doente. Já fiz muito. Pedro sabe que ele vê a sua morte ali como um ato de transição. Ele sabe que não é o fim da obra do Evangelho. Tanto é que mais de 2 anos se passaram e nós estamos aqui. Então, esse modo de pensar revela a maturidade dele. Talvez, quando nós olharmos para aquele Pedro lá, no tempo de Jesus, impossível, né? Aquele irmão, muitas das vezes temos irmãos assim na igreja, impossíveis, que fazem as coisas sem pensar, etc. E agora nós vemos Pedro, sereno, sabia o que estava fazendo, sabia o que estava ensinando.
O zelo de Pedro nos ensina que o pastor fiel se importa mais com o crescimento espiritual das pessoas do que com o seu próprio conforto. Pedro trabalha para os crentes para que eles estejam firmes mesmo depois da sua partida. Olha que visão, irmãos. A preocupação de Pedro era deixar uma igreja forte, era deixar uma igreja guiada, entendida, seguindo o propósito de Deus. Pedro estava morrendo e ele não cruzou os braços. Vou morrer mesmo, vai vir outro, deixa para lá. Por isso, irmão, que nós devemos olhar esses textos, entender esses textos e viver esses textos. O terceiro ponto, muito importante também, e final, é o legado de uma fé que permanece. Pedro conclui o versículo 15 dizendo o seguinte: por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois da minha partida. Pedro aqui revela o coração de quem vive com um propósito. O propósito de Pedro era a visão de eternidade. Pedro sabe que a sua partida está próxima, mas o maior desejo de Pedro era que aqueles irmãos continuassem firmes na fé. Pedro entende que o verdadeiro ministério, irmãos, não termina com a morte do servo, mas continua nas vidas que foram edificadas. A expressão que ele usa aqui, me esforçarei, mostra uma decisão ativa e intencional, irmãos. Pedro não é passivo diante do tempo que lhe resta. Pelo contrário, ele usa o pouco tempo que lhe resta para agir com diligência. Então o objetivo dele era deixar um legado espiritual, um testemunho que continuasse ensinando, que continuasse inspirando. E aqui estamos nós, em 2025, lendo as suas palavras, se inspirando e sendo ministrados naquilo que ele falou, naquilo que ele ensinou. Então, a formadura, irmãos, ela não se contenta apenas de viver o Evangelho, mas ela quer transmitir para a próxima geração. O que é que você quer transmitir para a próxima geração? O que você quer transmitir para aqueles que vão vir depois de você? Qual é o legado que nós pensamos em deixar para as próximas gerações? Então, quando ele fala a seguinte frase, para garantir que vocês sempre se lembrem, revela a importância da memória espiritual que precisamos ter. Nós precisamos ser constantemente lembrados das verdades do Evangelho, porque senão a gente se desvia, porque senão a gente esquece, porque senão a gente abraça doutrinas que não era para abraçarmos. Esquecer é o primeiro passo para enfraquecer. Por que muitos se enfraquecem? Porque eles esquecem o que é básico. Se você andar numa floresta e você não conhece essa floresta, mas você não gravar o caminho que você entrou por ela, você se perde. Você se perde. Como é que você vai achar o local da saída? Como é que você vai lembrar de onde? Como é que você vai voltar de onde você veio se você não sequer lembra de como você entrou naquela floresta? E aí ele menciona nesse texto, depois da minha partida. Isso aqui, irmãos, ele está demonstrando paz. Ele está demonstrando para a gente convicção quanto ao futuro. Pedro não está temendo aquilo que vai vir, porque ele sabe que sua vida está nas mãos de Cristo. A morte de Pedro aqui, ela não é derrota, mas traz a ele um sentimento de missão cumprida, com fidelidade. Pedro entende que o seu legado, irmãos, é o Evangelho vivo nos corações daquele que ele discipulou, daquele que ele ensinou, daquele que ele falou sobre o Evangelho.
Mas o que o exemplo de Pedro nos desafia nessa noite? O que Pedro te ensina nessa noite, irmãos? A pensar no tipo de fé que você está deixando para os outros. Nós nunca pensamos nisso. Às vezes tem aqueles irmãos que a gente lembra que são murmuradores, reclamões, negativos, mas tem outros irmãos de fé que são otimistas. O fato é que cada um de nós vai deixando legado. Você gostando ou não, você pensando nisso ou não, cada um de nós vamos deixar um legado aqui nessa igreja, por ano passado. Agora, qual é o legado que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar? Principalmente quando diz respeito ao Evangelho de Cristo, como cristão. Daquele que murmura ou daquele que ensina com amor? Daquele que é positivo ou daquele que é negativo? Tudo reclama, tudo não está bom nada. Reclama do banco da igreja, reclama que a igreja não tem ar, reclama do sol, reclama disso, reclama daquilo. A nossa influência precisa ir além do tempo, irmãos. E só vai poder ir além do tempo se a gente de fato pegar o Evangelho puro e simples. Cada palavra, cada ato de fé, cada ensino, irmãos, pode ser tornado um lembrete da graça de Deus. Mas para a gente finalizar, vamos ter que terminar com 3 aplicações. A gente podia ficar aqui a noite toda falando sobre esses versículos. A primeira aplicação, muito importante, não que as 2 demais não sejam, não esqueça das verdades que sustentam a sua fé. Muito crente esqueceu porque está aqui. Muito crente esqueceu porque é membro de uma igreja. Já está tanto tempo viciado na religiosidade que ele esqueceu porque ele é membro da igreja. Ele esqueceu porque ele é cristão. A nossa vida, irmãos, com Deus, ela é marcada por lembranças espirituais que nos mantêm firmes. Então, relembrar o Evangelho, coloca isso na sua cabeça, é reacender a chama do primeiro amor, é manter o seu coração aquecido na sua caminhada. Nunca pense que já é o suficiente. Volte sempre para a palavra, irmãos, e sua fé vai ser renovada. Pode ser o mesmo texto que você ama, que você saiba de cor. Vai lá, volta nele, peça a orientação a Deus, que Deus vai falar com você. Segunda aplicação: viva com propósito enquanto há tempo. Pedro sabia que o dia dele estava contado. Pedro sabia disso. Mas é que tudo indica que todo mundo ainda tem um bom tempo de vida. Use esse tempo, irmãos. Use essa oportunidade para edificar vidas. Não para acumular coisas apenas. Tem gente que só vive para acumular coisas. E não vai levar nada disso. Terceira aplicação para a gente finalizar. Deixe um legado de fidelidade. A sua fé pode inspirar outras pessoas. A sua fé pode deixar um legado para pessoas permanecerem firmes em Cristo, mesmo depois de você partir. As pessoas lembrarem de você. Olha, meu irmão fulano passou por isso, mas permaneceu firme a Deus. Teve fé. Viveu de acordo com aquilo que Deus tinha para a vida dele. As lembranças, irmãos, de uma vida piedosa de fato, falam mais alto do que qualquer discurso. O discurso é bom, a pregação pode ser boa, mas se não tivermos exemplo, não adianta de nada. É um discurso vazio.
O mundo celebra as conquistas, mas nós celebramos o serviço ao Senhor. E você serve ao Senhor servindo ao seu próximo. O legado que precisamos deixar é um legado de serviço, irmãos. É um legado de serviço. Principalmente servindo ao próximo. É impossível você dizer que se serve a Deus sem servir ao seu próximo. Que esses 4 versos fiquem na nossa mente. Que a gente possa aprender com Pedro sobre, de fato, o que é ter uma vida com propósito. Vou pedir para você se colocar de pé mais uma vez.